Qual que é a diferença de demência e de Alzheimer? Ou é a mesma coisa? A queixa que chega, assim, é que a pessoa ela perdeu um pouco o contato, assim, o interesse. Então, quando está sentado na mesa, ela não pergunta mais dos netos. Então, a pessoa vai ficando apática mesmo, né? Vai chegar para ti no teu consultório, como que tu começa essa investigação? Quando a gente envelhece, é um pouco o equilíbrio entre o amadurecimento e as perdas, assim, né? Tem histórias, eu tenho pacientes, assim, histórias incríveis, de um que... Pessoal, tudo bem? Estamos na terceira temporada do Papo Sem Neura e hoje a gente vai conversar sobre demência na terceira idade. Então, para conversar com a gente sobre esse assunto, o nosso convidado do dia é o Dr. Gabriel Ber, que é psiquiatra e especialista em idade avançada. Gabi, muito bem-vindo ao Papo Sem Neura. Vou deixar tu te apresentar pra gente. Oi, gente, muito obrigado pelo convite. Eu me chamo Gabriel, então, eu conheço vocês já de muitos anos, né, desde a residência. E hoje eu sou um psiquiatra que me chamo psiquiatra geriatra. Eu trabalho com idosos, eu tenho uma especialização, essa é a minha área de atuação, assim, né? Me interesso pelas doenças mentais dos idosos. E o que é doença mental do idoso, né? A gente fala muito sobre depressão, a gente fala muito sobre ansiedade, mas também demência, né? As demências são doenças mentais nos idosos. Então, esse sou eu, assim. Hoje em dia eu trabalho no Hospital São Lucas da PUC, na residência. Trabalho também no Instituto do Cérebro, que é um instituto de pesquisa ali, que fica no mesmo local do Hospital São Lucas, fazendo pesquisa. E também em clínica privada e também com muitas outras coisas, né, que fazem parte do meu cotidiano, por exemplo, depressões refratárias, resistentes. Então, a gente aplica um procedimento lá no Instituto do Cérebro que chama estimulação magnética transcraniana. E essa também é uma das minhas áreas de atuação hoje em dia, assim, que também é bastante interessante. Gabi, a gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram, aí o pessoal mandou, vou ler pra ti, tá? A demência é hereditária? Depende. Que pergunta capciosa. Tudo depende. Geralmente existem algumas formas de demências precoces que a gente fala, que é em idades mais jovens, antes dos 60 anos, que tem alguns genes ali que podem se manifestar nas famílias, assim, né? Tem alguns genes ali da demência de Alzheimer. Isso é uma doença rara, né? Geralmente aquela demência do paciente idoso lá, que tem uma idade já avançada, isso pode conferir algum risco para familiares próximos, assim, mas isso não é uma sentença de que o familiar vai ter, é só risco, aumenta o risco da pessoa ter uma demência, né? E geralmente todos os pacientes, até os familiares aí que estão nos ouvindo, quando tem um familiar com esquecimento, eles já pensam se tratar de um Alzheimer, né? Então, antes de tudo, eu queria diferenciar. Qual que é a diferença de demência e de Alzheimer? Ou é a mesma coisa? Não, assim, não é a mesma coisa. Demência, digamos, é um conjunto de manifestações que tem etiologias, tem origens diversas, e Alzheimer é só uma delas, assim. Então, quando a gente fala de demência, a gente fala de uma pessoa que tem problemas cognitivos, problemas de memória, problemas de outras áreas também, não é só a memória. A gente costuma fazer uma avaliação aprofundada, com vários exames, para se chegar na origem dessa demência. Ela pode ser, por exemplo, de origem de uma doença psiquiátrica, sim, uma doença psiquiátrica pode causar um problema cognitivo numa pessoa. Ela pode ser, por exemplo, de origem do Alzheimer, que é das demências mais comuns que tem. Ou também, esse problema cognitivo ela pode ser causado por lesões vasculares. A Manu é um pouco da área da atuação dela, assim, né? Essas lesões vasculares, por exemplo, AVCs antigos ou novos, podem causar problemas cognitivos nas pessoas. Então, a gente fala muito de Alzheimer porque é a causa mais comum de todas. É a que está na boca do povo, é a que mais se comenta, se faz muita pesquisa em cima disso, mas além dessa existem outras que são também bastante frequentes. Eu acho que é importante até a gente linkar com aquele episódio do Rafa, né, sobre memória, porque isso é extremamente importante. A cognição, ela é algo amplo, né? Então, ela tem vários domínios. A cognição não é só memória. Então, às vezes, as pessoas se fixam nisso. Eu estou esquecido, então, o meu problema é de memória, ponto, eu tenho doença de Alzheimer, né? É uma coisa linear, assim. E não necessariamente. A gente pode ter um quadro demencial
mas esse quadro demencial ter outro domínio afetado. Então, a gente tem, por exemplo, isso é só para falar, né? A gente pode ter domínio de linguagem, a gente pode ter domínio de praxia. Então, muito hoje, e o bom da mídia é isso, né? O Bruce Willis, que teve o diagnóstico de afasia primária progressiva. Não se falava sobre isso. Exatamente. Mas é um tipo de área, um tipo de cognição diferente, que é o domínio de linguagem. E aí a gente vê um outro diagnóstico causando uma síndrome demencial. Então é isso, é um guarda-chuva, né? Síndrome demencial é um guarda-chuva, e dentro desse guarda-chuva a gente vai ter várias causas. E isso que é interessante a gente falar. Mas já que a gente falou dessas causas, o que a gente tem de causas principais, Gabi, de quadros demenciais, assim? Assim, ó, a minha atuação, ela é muito voltada para a parte psiquiátrica, assim, né? Para a parte das doenças psiquiátricas. Então, o que eu vejo muito é aquela pessoa que chega para mim e tem algum sofrimento, assim, geralmente um quadro de depressão ou de ansiedade. E a partir daí a gente vai investigar e sempre tem aquela questão, assim, será que, por exemplo, essa pessoa está deprimida e com problemas cognitivos, por exemplo, de memória, assim, né? Pode ser que uma depressão vá causar um quadro, assim, de que a pessoa vai ter um problema de memória muito grave e às vezes até se confunde com uma demência, né? E acontece também da gente tratar aquela pessoa que tem depressão e a gente acabar vendo que não, os problemas cognitivos permanecem e que a gente vai acabar chegando no diagnóstico de alguma das causas de demência, né? E então um pouco essa é a atuação, assim, que eu tenho, e é uma coisa extremamente comum, assim, né? Está previsto que uma grande parte das pessoas que têm alguma demência vão ter esses problemas ali, mesmo começando, mesmo antes de ter a demência, a pessoa pode ter um problema de saúde mental, né? Então as causas mais comuns é o Alzheimer, assim, né? O Alzheimer é uma doença de quem tem mais idade, mas também as lesões vasculares são muito comuns, né? E na minha área, assim, que trabalho muito com psiquiatria, a gente tem que dizer, assim, que doenças psiquiátricas muito graves ao longo da vida tendem a causar o aumento desse risco da pessoa ter uma demência, né? De diversas origens. Depressão durante a vida aumenta, então, o risco de ter uma demência na idade avançada? Aumenta, tem muitos estudos mostrando, assim, inclusive tem estudos com milhões de pessoas nesses países mais desenvolvidos, que eles conseguem fazer esse tipo de estudo, que mostra, assim, que todas as doenças psiquiátricas aumentam o risco da pessoa ter. A depressão, ela tem uma relação, assim, foi muito estudada, é a mais estudada de todas, e geralmente os estudos mostram que a depressão ela é muito comum nos anos anteriores, ali na década anterior da demência começar, e que ela se torna ainda mais comum, ainda mais relevante no ano anterior da depressão, da demência começar. O que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, que se a gente tem uma pessoa, um idoso, que tem uma depressão e nunca teve ao longo da vida, isso já nos emite um alerta, assim, de que a gente tem que prestar atenção se essa pessoa não está desenvolvendo um quadro demencial, assim, né? E eu costumo dizer, assim, que isso também é muito importante, porque os novos tratamentos agora da demência de Alzheimer são para quadros iniciais, assim, né? Então, talvez com o psiquiatra lá, é o psiquiatra pensando nisso que ele vai poder detectar os quadros iniciais e encaminhar para o tratamento adequado, né? E esse quadro de depressão versus demência, ele pode ser um pouco mais difícil, né, de tu diagnosticar e de tu entender o que é depressão e o que é demência. Em alguns casos é extremamente difícil, assim, às vezes, porque assim, no idoso a depressão é um pouco diferente, assim, ela tende a ser diferente. O idoso quando a gente vê um adulto assim que fica muito triste, muito melancólico com uma depressão, muitos idosos não têm isso, eles simplesmente têm manifestações assim de perda de interesse pelas coisas, talvez comece a ter muito problema de memória, e isso pode ser uma depressão, sem tristeza, sem muitas tristezas, assim, né? Às vezes aquele idoso que é bem comentado, assim, né? Aquele homem que é um pouco mais irritado, assim, então pode ser que ele tenha uma irritação. Quer dizer, então, um idoso que começa uma depressão diferente, assim, que a gente chama de atípica, é difícil de ser diagnosticado. E, às vezes, se essa depressão começa já com problemas cognitivos muito importantes, problemas de memória e tudo, às vezes a gente tem que fazer um teste terapêutico mesmo, assim, tratar a depressão para depois chegar, talvez, à conclusão de que
tem ou não tem uma demência associada, né? É que isso é super importante, né? Porque se a gente for ver, né, naqueles fatores que estão relacionados, são fatores de risco, enfim, para quadros demenciais, a depressão é um deles, mas a gente também vê o quadro demencial se apresentando como sintoma, a gente chama neuropsiquiátrico, que são sintomas comportamentais, né? Então, às vezes, aumenta a irritabilidade, aumenta a apatia, e é bem isso, a gente não sabe se aquela pessoa, ela tá realmente deprimida, ou ela tá abrindo, talvez, um transtorno de humor bipolar na fase mais adulta, antiga, assim, e aí a gente vai tratar, e aí que a gente vai ver realmente se, de fato, melhorou, ou se não, se já tem um quadro neurodegenerativo de base. E isso é muito difícil nesse primeiro momento, porque tem muitos pacientes que não aceitam, né, o tratamento. Porque ainda tem todo um viés, assim, de não vou no psiquiatra, não vou no neurologista, não vou fazer o acompanhamento psicológico. Eles acham que é... E a própria família, às vezes, acha que é normal, assim, tá mais quieto, tá mais... Tá na dele, tá velhinho, tá na dele, não tá com muita disposição. Então, é muito importante a gente agora, principalmente sabendo que tem novas medicações, que tem novas coisas surgindo, mudou completamente a medicina, mudou completamente a neurologia, a gente identificar precocemente esses pacientes. Às vezes, quem trata esse paciente idoso é o médico clínico dele, assim, né? O cardiologista que acaba dando uma medicação e daqui a pouco é um tratamento assim, tá um pouco mais triste, toma aqui a medicação, e aí não tem acompanhamento, então acaba que alguma coisa se perde ali, né? Talvez se perde de se fazer o diagnóstico que poderia ser mais inicial, mais precoce. Isso, a gente vê muito, né? Tu, principalmente, Gabi, quantos idosos tu recebe no teu consultório já com uso crônico de benzodiazepínico ou antidepressivo aleatório, que não necessariamente é o tratamento ideal para esse idoso, né? Por isso a complexidade desse diagnóstico e a importância dele ser feito logo no início dos primeiros sintomas. Sim, é essencial, assim, né? Cada vez mais essencial com essas novas drogas aí que tratam a doença de Alzheimer, né? Então, e a gente tem que comentar assim também que na nossa população, e tem estatísticas ali mostram que a população gaúcha está envelhecendo muito rápido, assim, né? Talvez por boa qualidade do sistema de saúde, a população está envelhecendo, assim, né? A demanda por cuidadores aumentou, assim, 2.000%, não sei se 1.500 ou 2.000, mas aumentou, assim, de forma considerável. O Rio Grande do Sul é o estado que envelhece mais rápido, assim. Então, a gente está chegando numa fase, assim, onde a população vai ser mais idosa, vai precisar de mais cuidado, vai precisar de mais atenção em relação a essas particularidades que as coisas têm, né? Não é igual tratar uma pessoa adulta, a atenção não é a mesma em relação às medicações. Então, tudo isso faz com que a gente precise estar aqui conversando sobre isso, né? Sobre distribuindo a informação para as pessoas e podendo alertar, conversar, educar da forma que for fazer com que a coisa evolua, assim, né? E já que a gente começou a falar sobre os fatores de risco, sendo a depressão um deles, eu queria que tu comentasse um pouquinho para a gente sobre uma linha de pesquisa tua, que são os maus tratos na infância e de como isso interfere lá no futuro. Eu trabalhei muito tempo com isso, assim. Foi todo o meu trabalho de conclusão da residência e depois mestrado. O que os estudos mostram, assim, não é só o meu, né? Existem muitos estudos em cima disso. Mostram que o fato da pessoa ter sofrido uma experiência adversa na infância, que a gente fala, né? Geralmente são abusos, são negligências que acontecem com as crianças, naquela fase ali onde a criança está se desenvolvendo, assim, né? Ela está desenvolvendo as relações sociais delas, a parte cognitiva dela, do neurodesenvolvimento, assim. Isso faz com que tenha repercussão a vida inteira dela, né? Ela sofreu uma experiência adversa, vai ter repercussão, assim, ela vai poder desenvolver todos os tipos de doenças psiquiátricas quando adulto, vai poder desenvolver todos os tipos de doença quando idoso. Então, esse foi o meu estudo, assim, né? Será que uma coisa que aconteceu lá na infância tem repercussão quando a pessoa é idosa? E a gente acabou revisando muitos trabalhos e tudo, e o nosso também apontou nessa direção que sim, assim, né? Realmente existe uma relação, existe, por exemplo, um aumento do risco da pessoa ter depressão quando é idoso,
existe aumento do risco de diversas doenças, assim, né? Isso foi por muitos anos, assim, o meu estudo. E a gente também, assim, procurou investigar, por exemplo, se... porque quando a pessoa tem uma experiência adversa, isso muda a personalidade dela, assim, né? Então a gente procurou investigar, assim, quais tipos de personalidade que teriam um maior aumento de risco de desenvolver uma depressão, assim, né? Com a ideia de que, assim, se a gente trata, será, essas personalidades, esses traços de personalidade que são mais disfuncionais, será que isso poderia melhorar, assim, evitar com que a pessoa, quando tivesse uma depressão no futuro? A gente não chegou lá nesse nível de avanço, assim, de testar isso, mas tudo indica que sim, assim, né? Existem fatores que tu pode tratar ao longo da vida, da personalidade, da relação de apego, que vão fazer com que a pessoa não desenvolva doença mental quando ela for idosa. E isso é uma coisa, eu estava pensando, tu estava falando e eu estava pensando aqui, mas certamente, né? É um tipo de prevenção, o próprio quadro depressivo tratado, ele também diminui o risco, né, do desenvolvimento dos quadros demenciais, mas a gente tem vários outros tipos de quadros demenciais que são reversíveis, né? E que se tratados, se identificados e tratados, a gente consegue ter uma boa resposta cognitiva. Então, por exemplo, assim, e é uma coisa super silenciosa que as pessoas não falam, mas o abuso de álcool. E o abuso de álcool é uma coisa muito frequente e que as pessoas não comentam porque, não, é só 2 taças de vinho por dia. Ele toma uma taça de vinho de manhã, uma taça de vinho à noite. Então, é uma coisa que a gente pode ser tratado, evitar que evolua com uma piora cognitiva, mas mesmo estando já em deterioro cognitivo, pode ter uma melhora também, né? Tem outras causas, tem algumas vitaminas, tem algumas outras causas. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, Gabi. Isso aqui que eu pensei enquanto tu estava falando, eu pensei assim, que, por exemplo, tu vai tratar uma pessoa idosa que tem depressão, né? É muito difícil, assim, porque quando tu trata um adulto, tu cuida de muito menos pontos, assim, muito menos detalhes. Então é muito difícil tu tratar uma depressão numa pessoa idosa sem prestar atenção, por exemplo, para a parte clínica dela. Clínica a gente chama as vitaminas, fazer uma avaliação clínica adequada, assim, né? É muito difícil tu tratar uma depressão sem prestar atenção se a pessoa não está bebendo demais, assim, né? Então são vários pontos que a gente tem que ter cuidado para que a gente possa dizer assim, não, a gente está tratando só uma depressão, né? Às vezes são pequenas coisas que vão se acumulando ali e que vão fazendo com que a pessoa vá tendo problema de memória, né? Frequentemente, assim, a pessoa tem um problema de memória, a gente vai investigar tudo, mas assim, como é que a gente vai investigar e tratar um problema de memória sem tratar a depressão dela, ou se ela está muito mais ansiosa, ou se ela está consumindo mais álcool, se ela não tem problemas clínicos. E aí a gente vai prestando atenção nas coisas que estão em volta, assim, né, dessa manifestação. Então, nunca é simples, né? A visão tem que ser completa da pessoa, né? Geralmente, quando eu falo sobre isso, assim, se eu tenho a oportunidade de dar alguma palestra, eu coloco aquela questão do elefante, né? Tem uma charge, assim, que são várias pessoas olhando um elefante. E aí tem um que olha a tromba e diz, é uma tromba, é um cano. Aí tem um que olha o lado e diz, não, é uma parede. Assim, se tu não olhar todo o elefante, tu não consegue tratar, né? Se tu tratar só uma parte... às vezes a gente vai começar a tratar coisas que não são, assim, né? A gente vai ficar dizendo, não, tá deprimido, mas na verdade está desenvolvendo um quadro de demência, assim, né? Então, essa avaliação inicial desse paciente que começou com uma queixa cognitiva, tá? Ele vai chegar para ti no teu consultório, como que tu começa essa investigação? É uma investigação, assim, que os neuros estão muito mais acostumados a fazer, assim, né? Mas eu vou começar a investigação, porque vai chegar para mim uma pessoa que está sofrendo do ponto de vista emocional, assim, né? Então, eu vou começar a tratar ele desse sofrimento. Uma coisa que a gente não falou aqui, a gente falou mais de depressão, ansiedade, assim, né? Sim. O nível de ansiedade nas pessoas é muito alto, assim, né? No Brasil, é uma população que reage muito com ansiedade. Então, esse é o primeiro tratamento, assim. Depois tu vai investigando, tu tem que fazer testes nessa pessoa, assim, tem uma queixa ali, não, eu acho que a minha memória não está muito boa, ou a família acha também. Tu vai fazer os testes nela, tu vai testar nela para botar no papel se essa pessoa realmente tem dificuldade que a gente está vendo ali, né, por exemplo, da memória. E quais são esses testes? Existem diversos testes, assim, cada pessoa geralmente
têm os seus preferidos, assim, mas existem testes padronizados que a gente faz, como o Montreal Cognitive, que é o MoCA, tem o Mini Mental também, que é um teste super comum, assim, né? Todo mundo conhece, todo mundo que é médico conhece. A gente pode fazer esses testes, eles vão dar um número ali, vão nos mostrar se o número está alterado, está correto, em qual área que tem a dificuldade, né? Será que é a linguagem, a memória, outras, né? Funções executivas. E a partir daí a gente tem que investigar o resto, assim, né? Tem que investigar se não está consumindo álcool, se tem as vitaminas estão ok, se a parte clínica não está descompensada em algum ponto. E a investigação ela vai tomando proporção, assim. E vai ter algum momento que ela vai ter que fazer uma imagem do cérebro para nos mostrar se não tem alguma outra coisa ali, né? Que vocês podem tratar, né? Vocês falam muito melhor do que eu sobre isso, assim. Teve um AVC antigo, pequeno, grande. Teve hidrocefalia, né? Que aí vai para a neurocirurgiã. E entre outras coisas que vão nos mostrando ali a neuroimagem. E aí a gente recolhe todos esses dados e a gente decide por um diagnóstico, decide por continuar a investigação com testes mais complexos, né? Hoje em dia existem biomarcadores para mostrar a doença de Alzheimer, então a gente faz exames de imagem que mostra a proteína amiloide, tem teste do líquor. Agora estão chegando testes sanguíneos, né, que vão um pouco mudar bastante a perspectiva aí, vão ser mais baratos, talvez, né, não vai ser tão caro. Então vai um pouco popularizar essa investigação, assim. E desses testes, assim, testes no líquor, testes em ressonância magnética, né, para ver as placas amiloides, o que é mais comum, assim? O que a maioria das pessoas já pode ter acesso hoje em dia? É um pouco limitado, né? Tem bastante coisa que hoje em dia é só limitado para pesquisa. Uhum. E também pelo custo. Pelo custo. É realmente muito caro. Eu acho que isso, Carol, até é uma coisa... porque, assim, até para as pessoas entenderem, né? Existem os biomarcadores para a doença de Alzheimer e talvez vão existir biomarcadores para várias doenças neurodegenerativas daqui para frente, né? Isso é o início. Eu brinco, né? Eu escrevi meu projeto do mestrado há 3 anos, eu tive que reescrever absolutamente tudo para o doutorado, sendo que é o mesmo projeto, porque mudou absolutamente tudo em 3 anos. Então, mudou como a gente faz o diagnóstico da doença de Alzheimer, mudou como a gente consegue avaliar esses pacientes e mudou completamente o tratamento também. Então, acho que ainda tem vários biomarcadores, esse da neuroimagem, que é a gente chama de PET, ele é um PET que marca, então, essa proteína que está alterada lá no cérebro, que é a proteína amiloide. Ele ainda é um exame que não é coberto pelos planos de saúde. Então, a gente tem que pagar, e não é todo mundo que tem esse valor para pagar. O próprio líquor, apesar de ser uma coisa que é proporcionalmente quase o mesmo preço, tá? Um pouquinho mais barato, talvez, mas é um procedimento, querendo ou não, invasivo, né? Vai fazer uma punção lombar, etc. Então, tem alguns biomarcadores séricos que hoje já tem validação, que tem acurácia semelhante da do líquor, mas que ainda não estão liberados, né, para a população em geral, e a gente também tem que debater em quem que a gente vai fazer esses biomarcadores. Pois então, eu fiquei pensando nisso agora enquanto tu falava, o quanto esses resultados vão interferir efetivamente no diagnóstico. Né, num custo-benefício, pensando assim. É que eu acho que isso... talvez, e nisso o Gabi vai falar muito mais, né? Como é que uma pessoa que ela é... Por exemplo, vou dar o meu exemplo. O teu exemplo, talvez. Eu tenho quase 40 anos, estou esquecida e tal, daí eu vou querer fazer um biomarcador da doença de Alzheimer. Tá, vamos lá, daí eu faço. E vem positivo. Tem uma implicação ética, né? Exatamente. O que eu vou fazer com essa informação? Porque, na realidade, o que acontece? O biomarcador, ele vai lá e mostra que tu tem a doença dentro do cérebro, mas tu não sabe se tu vai desenvolver a doença agora, daqui 1 ano, daqui meio ano, daqui 100 anos. Então, tem estudos, né, tentando mostrar, assim, se pacientes assintomáticos, a gente fazer esse tipo de teste genético, biomarcador, etc., se vale a pena. Mas a questão ética é importante, né? Com certeza. Porque tem gente que não vai saber lidar com isso. Tem gente que vai querer e, inclusive, vai lidar de uma maneira assim, vou organizar toda a minha vida para daqui 20 anos. Então,
A gente ainda não tem essa resposta, né? Por isso que a gente tá aqui conversando. Por isso que a gente tá aqui conversando. E é bom, e eu acho... Isso tudo vai evoluir muito rápido, assim. Exatamente. Né? Não vai ser, em alguns anos, a coisa já vai ter mudado de novo, porque é muito investimento, assim, né? É muito investimento. É uma doença gravíssima, extremamente comum, assim, que não tem tratamento, assim. Né? Eu estava dando uma palestra com uma colega psiquiatra que trata as doenças, assim, psicóticas, né? E ela colocou ali, existe uma estatística de anos perdidos, assim, né? Anos produtivos perdidos. E nos países desenvolvidos é muito mais comum Alzheimer, fazer com que as pessoas percam anos de trabalho do que propriamente de outras doenças psiquiátricas assim super graves, por exemplo, esquizofrenia ou transtorno bipolar. Então essa é realmente um problema, tudo isso para dizer assim que esse é realmente um problema de saúde pública global, e que com o nosso envelhecimento vai cada vez se acentuar mais, assim, né? Idoso com Alzheimer que repete uma mesma história de outra época da vida. Entrar na história? Acho que sim, com certeza. Tem que poder escutar as pessoas. É claro que às vezes, quando a história é repetida muitas vezes, é cansativo para a família, né? Mas não tem por que argumentar ou contradizer ou ficar acusando que a pessoa está esquecendo, né? Isso só faz a pessoa se sentir pior. Não sei se vocês viram um vídeo, acho que foi no TikTok, que era uma familiar que a mãe dela, não sei se era mãe ou era a sogra dela. A sogra dela ficava repetindo a mesma coisa. O dia tá lindo, o dia tá lindo. Ai, como o dia tá lindo. E ela gravou. E aí ela ia respondendo de uma maneira tão tranquila. Ela falava, ai, o dia tá lindo mesmo. E viralizou isso, pelo jeito que ela respondia. Porque ela respondia o tempo inteiro a mesma coisa. E aí elas andaram, sei lá, 30 minutos no carro e ela falou, sei lá, 100 vezes. Ai, como o dia tá lindo, não sei o que. E ela foi respondendo. Então é isso, né? A gente tem que ter a paciência. Talvez é difícil falar isso quando tu não tá na pele, né? Chega uma hora que tu cansa, sem dúvida, que tu tá exausto, que tu perdeu tua paciência. Então, mas quando a gente pode, a gente releva, a gente entra na história. Eu acho que também validar com quem cuida, assim, né? De que isso realmente é difícil. Eu acho que pode aliviar um pouco as pessoas da culpa de estar achando difícil, sabe? Sem dúvida, sem dúvida. É que nem tu falar pra uma mãe, assim, que tu nunca vai se irritar. Não vai se irritar, né? E querendo ou não, eles atuam quase como crianças, né? Naquele momento, né? Então, é difícil. E às vezes essa repetição pode ser um quadro de ansiedade também, assim, né? E que tem tratamento. Então, a gente consegue reverter isso. Então, assim, a gente sabe que não existe só Alzheimer. Antes, vocês chegaram a citar, né, das doenças vasculares, explicando para o pessoal que está nos escutando, nos assistindo, que depois de um AVC, algumas partes do cérebro podem morrer, falando de uma forma bem simples, e por conta disso o paciente pode desenvolver doenças. Ou até pacientes assim, que não têm um AVC grande, assim, um grande evento vascular, mas ao longo do tempo tem ali pequenos AVCs, e aquele cérebro já não vai ser o mesmo cérebro de uma pessoa saudável. Então esse é um tipo, e queria que vocês falassem um pouco dos outros tipos também de demência. Essa demência vascular, assim, ela está muito associada com dificuldades, assim, né, importantes. Por exemplo, muito se diz, assim, da falta de motivação, da apatia, que é o termo que a gente usa, assim, né? Então, geralmente, quem tem lesões vasculares tende a ter um tipo de manifestação que é muito mais apática, assim, né? Então, a queixa que chega, assim, é que a pessoa, ela perdeu um pouco o contato, assim, o interesse. Então, quando está sentado na mesa, ela não pergunta mais dos netos, ou ela não se interessa mais pelas atualidades, assim, então a pessoa vai ficando apática mesmo, né? E é uma situação muito difícil de tratar, assim, que está muito relacionado com essas lesões vasculares, né? Cada um desses tipos, né, de demência vão dando manifestações diferentes, assim, né, do comportamento. O comportamento vai se alterando de formas diferentes e existem muitas coisas que podem acontecer, assim, não é só desenvolver uma depressão ou ficar quadros de ansiedade também é muito comum ao longo, quando a pessoa tem uma demência, assim, ao longo do desenvolvimento é muito comum ter quadros de ansiedade, né. Geralmente associado assim quando a pessoa ainda entende assim que ela está perdendo as capacidades dela, assim, ela pode ficar muito ansiosa por coisas relacionadas à organização da sua vida, assim, né, ao que estar por vir, assim, né, essa ansiedade geralmente está associada a isso.
E às vezes até a pessoa que cai, assim, né? Porque é muito comum as pessoas caírem, tem uma demência e começa a ter problema para caminhar, assim, fica mais fraco, perde músculo. Então aí a pessoa cai e ela começa a ficar ansiosa pelo risco de cair de novo, assim, de bater a cabeça, de ter alguma lesão pela queda. Então essa também é uma situação muito comum, assim. Ansiedade é extremamente frequente, assim, ao longo de uma demência, né? E nem sempre a gente tem só uma patologia. Isso é uma coisa super importante, né? As pessoas às vezes pensam assim, que eu tenho Alzheimer, pronto, acabou, não tem mais nada. Então, às vezes, principalmente porque existe muito risco, muito fator de risco cardiovascular. Então, as pessoas, às vezes, têm patologias mistas. O que significa isso? Eu tenho 2 tipos de doença lá no meu cérebro. Então, eu posso ter doença vascular e eu posso ter doença de Alzheimer, juntas. E aí, eu vou ter sintomas mesclados. Assim como, por exemplo, a mesma patologia, a mesma doença lá no cérebro, ela pode gerar sintomas clínicos diferentes. Então, como a gente não tem um biomarcador para todas elas, fica muito difícil de fazer o diagnóstico. Então, por exemplo, a gente tem quadros demenciais em pacientes que têm o famoso parkinsonismo. Então, as pessoas elas olham assim, doença de Parkinson, né? É a pessoa que treme. Não necessariamente. E o pior, as pessoas que estão mais lentas, mais rígidas, elas têm esse parkinsonismo, mas elas podem ter outra doença que não a doença de Parkinson e que também pode gerar quadro demencial. Então, se já é difícil para nós entender isso, imagina para uma pessoa leiga. Sim, é complexo. Do que tu tá falando? Como assim ele não tem Alzheimer? Como é que ele tem um irmão do Parkinson que causa demência? E aí, o que eu faço com isso, né? E infelizmente, como a gente não tem tratamento para a maioria deles, a gente fica nos tratamentos sintomáticos. O que significa isso? Eu trato o sintoma. Tá mais apático, eu tento tratar a apatia. Tá mais rígido, eu tento tratar a rigidez. Tá mais irritado, agressivo, eu tento tratar esse sintoma. Então, é difícil a avaliação, é difícil fechar o diagnóstico e é mais difícil tratar ainda. E eu acho que essa multidisciplinariedade, assim, neurologista, psiquiatra, ela é fundamental. Com certeza. Geriatra, sem dúvida. E mais todo o resto, né? Fono, terapeuta ocupacional, neuropsicóloga, médico de família. Geralmente é quem recebe esse paciente. Porque não adianta, às vezes uma coisa que eu vejo, o Gabi não vê, mas o Gabi vê uma coisa que eu não vejo. E tem coisas que eu não sei tratar e nunca vou saber tratar, e o Gabi vai tratar, e vai ter coisas que o Gabi não sabe tratar que eu vou tratar. Então, não adianta, a gente precisa de todo o apoio, principalmente porque quem mais sofre em toda essa sequência... É quem cuida, né? Exatamente. São as pessoas que cuidam. Então, vem uma pessoa sofrendo, assim, e se tu não olhar para o familiar, muitas vezes a pessoa não melhora, assim, né? Exatamente. A pessoa está muito ansiosa. E tu olha para o familiar está extremamente sobrecarregado, deprimido, tendo dificuldade de lidar com aquela rotina extremamente exigente, assim, né? Dos cuidados diários. Então, mais uma das coisas que a gente tem que enxergar na visão completa que a gente tem que ter desse quadro, né? É enxergar o familiar, sim, né? Poder dar uma atenção para ele. Cuidado, cuidador. Sim. Porque, imagina, né? Só quem vive na pele cuidar de uma pessoa que perdeu a capacidade de se gerir. Então, ela não consegue... Olha, o que a gente vê, assim, de paciente, por exemplo, tem histórias... Eu tenho pacientes, assim... Histórias incríveis, de um que subiu na mesa e tirou, achou que era o banheiro, baixou a calça, fez xixi e cocô na mesa. E aí esfregou. E aí o que o familiar que está ali faz? Ele não sabe o que fazer. Então ele se desespera. Ou toda madrugada ela grita pela mãe. Daí acorda, daí vai fazer xixi, daí cai no banheiro, daí volta se rastejando. Tirou a fralda, fez xixi na cama. E isso não é uma vez. Não, imagino que esse familiar tenha muitas dúvidas que devem te levar ou levar para ti, Manu. Como tu lida com esse paciente? Tu concorda? Tu entra na história junto? Tu confronta? O que tu faz? Como deixar essa pessoa confortável dentro do seu limite? Tem muitas coisas que a gente pode fazer, assim, mas no geral...
Eu acho que quando a pessoa tem que estar confortável, assim, confortável no sentido de a gente não discordar dela, não precisa iniciar uma argumentação em relação a alguma coisa que pode não ter, não pode não condizer com a realidade, assim, né? Mas também a gente tem que poder ter um contato firme, mas calmo, assim, né? Tem que poder transmitir calma para essa pessoa, de que ela está protegida. Porque o que acontece? Nesses quadros mais avançados, assim, né? Às vezes, no final da doença, acontecem coisas ruins, assim, né? Principalmente para o cuidador de que vai estar ali na linha de frente. Então, nesses quadros mais avançados, quando a pessoa talvez já não consegue mais se comunicar, que ela precisa de mais cuidados, tem um jeito de tratar ela, assim, né? É esse jeito calmo, mas firme, assim. E tem um jeito de prestar atenção nas necessidades dela. Porque muitas vezes essa pessoa não vai conseguir se comunicar com o mundo com palavras, né? E ela não vai conseguir interpretar o mundo também, porque não está ouvindo direito, não está enxergando direito. Então, os cuidados também são por ali, né? Tu tentar entender o que está acontecendo ali, e aí tu vai poder, daqui a pouco, colocar o aparelho para ouvir, assim, né? A pessoa estava muito agitada porque ela não estava conseguindo se comunicar com o ambiente dela. E às vezes isso é mais eficaz, às vezes não, a maior parte das vezes. Isso é mais eficaz do que propriamente medicar uma pessoa, né? Do que ter que dar uma medicação para que ela se tranquilize. Eu tenho um caso, assim, que dá para citar, que era uma pessoa que tinha muitos sintomas, assim, estava difícil de manejar para a família, e a família disse assim, vamos para a praia. E aí foi para a praia e melhorou. Assim, a praia era um lugar de conforto, né? Ele gostava da casa, né? E então às vezes a gente demora para descobrir o que é que está acontecendo, mas quando descobre, assim, é muito mais eficaz do que uma medicação, né? Claro, porque imagina, até tem pacientes, por exemplo, em hospital, né, que eles fazem essa coisa chamada de delírio, que é eles perdem um pouquinho, ficam confusos durante a internação. E tinha um estudo muito legal lá no Clínicas, de uma aluna que ela colocou tapa-olho e tapa-ouvido. Porque imagina um paciente numa UTI, né? Fica pi, 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 pi. E melhorou o delírio. É uma medida não farmacológica, mas que melhora, porque tu imagina. Até eu me incomodo com aquele barulho a noite inteira, né? A gente não pensa nisso. E às vezes eles têm dor, às vezes eles estão constipados. Uma das principais causas aí de problema com os idosos estão sem evacuar, né? Então, imagina a dor, tu tá sem evacuar há 10 dias. Não tem santo que ajude, né? Então, é muito difícil manejar isso. E é muito difícil conter também o familiar, porque o familiar, ele tá extremamente esgotado, ansioso. E aí, se ninguém olha para ele, se ninguém ajuda ele não vai conseguir lidar com tudo aquilo sozinho, né? Às vezes o tratamento é ajudar as pessoas a se organizarem, assim, né? Sim. A poder organizar a rotina, os pequenos detalhes, assim, isso já alivia o paciente, assim, né? O paciente fica melhor, porque as coisas estão mais organizadas, assim, né? A gente sempre diz que é necessário ter previsibilidade, assim, né? As coisas têm que ser previsíveis, tem que ter rotina. Então, tudo isso também ajuda com que a pessoa se sinta mais confortável, né? Ontem, quando eu estava preparando o episódio, eu maratonei os vídeos do Gabriel no YouTube, então até... Pessoal, ele tem um canal no YouTube que tem vários vídeos que abordam essas questões da demência. E esses vídeos, assim, que tu trouxeste, que tinha lá explicadinho, o que fazer, as medidas não farmacológicas, como lidar, eu adorei, porque são orientações mais práticas, né? Que muitas vezes acho que é o que o familiar está precisando para aquele momento. Sim, isso é importante. O problema disso é o tempo, assim, né? As pessoas precisam de tempo para isso, assim. E às vezes precisam de muitas pessoas, assim, né? Precisa de uma equipe multidisciplinar e tudo. Então, às vezes é caro, às vezes o médico não tem tempo, é mais fácil dar uma medicação. Mas o que está mais indicado, assim, né? É que as pessoas possam ter um pouco essa visão do que está acontecendo e tentar descobrir, assim, né? Por exemplo, existem as vilas de demência, assim, né? Tem muitas... Essas experiências estão surgindo em vários lugares, assim, né? Tem na Holanda, tem vários lugares que estão surgindo. Então, o que acontece? Em vez da pessoa morar
num residencial, onde ela vai ter um quarto, pouco espaço e tudo, eles começaram a criar vilas com uma certa estrutura que é mais fácil, assim, né? Então, naquela vila ali tem a casa da pessoa, tem um supermercado, tem uma cafeteria, e a pessoa ela pode circular naquele lugar seguro e poder interagir de uma forma com um mundo mais complexo do que só dentro de um residencial. E parece que os estudos estão mostrando assim que as pessoas têm menos problemas de comportamento assim nesses locais, né? Mas faz todo sentido, né? Tem interação. Tem interação, não perde tanto a autonomia, né? E às vezes tem isso, assim, às vezes tiram tudo do paciente, né? Tu não pode mais fazer nada. E aí, imagina, não posso mais fazer nada, eu vou fazer o quê daí, né? Eu vou ficar sentado... Sim, mas é um limite complicado, né? Exatamente. Entre o que dá para liberar com uma certa segurança. Exatamente. É por isso que você precisa de tempo, assim, né? Se tu não tem tempo para conversar com as pessoas, tu não consegue entender, assim, o que a pessoa pode, quais são os limites, o que a família está disposta a colocar, assim, né? E a organizar. Então, não é complexo, assim, não. É muito difícil. É muito difícil e... talvez a gente, de novo, se tem 1.500 a 2.000% de aumento na necessidade de cuidadores, imagino que vai ser daqui 10 anos. Então, as pessoas têm que se preparar para cuidar também, né? Quem que está se preparando para cuidar, né? E como a gente vai cuidar? Porque é muito complexo, E muda também conforme o paciente, conforme o histórico da família, muda conforme a doença. Então, muda completamente. Disponibilidade financeira. Exatamente. Isso é o mais complicado, né? Sem Muitas dúvida. vezes a família não tem condições. Não, e as próprias clínicas, né? Então, tem lugares que são muito, muito bons, mas se paga muito, muito, muito dinheiro. Então, tudo isso, né? E o tratamento medicamentoso? A gente falou bastante do não medicamentoso, né? A gente sabe que tem lá memantina, donepezila, e tem um medicamento novo também, que foi o primeiro que traria uma resposta modificadora de doença, é isso? Isso vocês vão saber me explicar melhor. Muito dinheiro aplicado para tentar descobrir uma cura para a doença, né? Para a doença de Alzheimer agora. Essa medicação trata a doença de Alzheimer. E esse dinheiro todo resultou em algumas medicações que foram passando etapas e acabaram sendo aprovadas para uso, né? Então, teve uma que surgiu, depois saiu, e agora tem duas aí, né, que estão acontecendo. E uma já foi aprovada no Brasil, assim, acho que foi em junho, 2 meses atrás, assim. E essa medicação ela vai estar disponível para as pessoas em fases mais iniciais da doença, que tem doenças que estão iniciando, que estão ainda com poucas manifestações, né? E essa medicação ela não é milagrosa, assim. Ela não, porque não existe, frequentemente não é uma causa só, assim, né? São várias. E ela tem efeitos colaterais. Então é uma grande esperança, assim, de que a pesquisa está avançando, assim, que vai estar disponível para as pessoas. Inicialmente é um valor muito elevado, né? Então... Elevado quanto? Assim, num tratamento mensal? Tem uma estimativa? Eu não me arriscaria a dizer, assim, porque deve ter... Em torno de uns R$200 mil ao ano. Ao ano? Ao ano. Eu ouvi talvez um pouco menos, assim, mas eu não sei se ainda já lançaram o valor. Que isso importado, né? Importado sim, mais ou menos sim. esse valor. Não eu tem. acho que aqui... Eu não sei quanto vai vir, mas... Alto. Valor alto. Por enquanto alto, né? Depois eu acho que tende a se baixar. popularizar. E essas medicações, assim, que a gente encontra mais na prática clínica, memantina, donepezila, elas funcionam? Quando que elas são indicadas? Vocês têm o costume de usar? Elas têm muitas indicações, assim, né? E muitas contraindicações também, assim. A resposta não é milagrosa, assim, né? Elas ajudam uma parte dos pacientes ali, 1/3 dos pacientes, talvez ajuda a melhorar um pouco a cognição das pessoas. Às vezes tu inicia ou a pessoa está usando e tu tem uma impressão, assim, de que ela não funciona tanto quanto desejado, né? Então... Mas ela não é modificadora 4, né? de doença. Não, ela não muda. Existem 4 medicações, assim, a donepezila, a galantamina, a rivastigmina, que é de um tipo, e existe a memantina do outro, que é para fases mais moderadas, avançadas da doença. As pessoas tendem a usar, se tem o diagnóstico de Alzheimer, né? Mas
os efeitos na prática, eles não são, às vezes, não são muito sentidos, assim, né? É que, na realidade, essas medicações, as 4, né, elas são sintomáticas. Ou seja, elas vão tentar tratar o sintoma. O sintoma de esquecimento, o sintoma comportamental. E é isso. Tem uma parte dos pacientes que respondem a alguma coisa. O resultado é extremamente frustro, né? Então, claro, se o paciente tem um diagnóstico, tu vai tentar. Mas muitos pacientes têm efeitos colaterais, é muito comum ter efeito colateral. Então, eu, pelo menos na prática clínica, eu testo. Se eu vejo que não tem uma boa resposta, ou se tem efeito colateral, eu não fico insistindo, porque é um tratamento sintomático. Diferente dos tratamentos que estão vindo agora, que é o donanemab, o lecanemab, eles são tratamentos que foram criados, enfim, para destruir a proteína que está normal lá no cérebro, que é a proteína amiloide. Então, eles retiram essa proteína amiloide na tentativa de melhorar o quadro. E, de novo, é uma evolução muito grande, mas se tu vai ver o desfecho, o que significa assim, o que o estudo mediu? Ele mediu uma escala de 140 pontos que avalia a cognição e a funcionalidade desse paciente. Tá, isso é muito técnico, mas tentando falar de uma maneira bem simples, assim. E aí, assim, para tu ter uma boa resposta, nossa, que legal. São 9 pontos na escala de uma pessoa que tem uma alteração cognitiva leve, tá? Eu deveria ter 9 pontos para pensar, tá melhor. Os pacientes que trataram e os que não trataram com essas medicações tiveram uma diferença 3 a 4 pontos na escala, de 140 pontos. Então, é uma diferença pequena, mas nessas 76 semanas já é uma diferença significativa se tu coloca na calculadora e vê estatisticamente. Então, a princípio, o que acontece? A gente está vendo que esses pacientes eles estão deteriorando mais devagar. Às custas de vários efeitos colaterais possíveis, inclusive graves, com possibilidade de morte em relação à medicação. Mas, assim, talvez o que a gente... É uma esperança. Então, talvez o que a gente está vendo agora é o bisavô de um futuro brilhante, sabe? Ou vô do futuro brilhante, sim. Pelo menos eu vejo como isso. Agora, é uma esperança porque hoje em dia a gente não tem até então não tinha nada. Sim. Né? Então, vai ter que ter muito critério para ser prescrito, vai ter que ter muito critério para ser seguido, né? Então, esses pacientes têm que ser acompanhados e têm que ser muito bem acompanhados. Então, não é para todo mundo. Não é para todo mundo, não vai ser todo mundo que vai ter benefício. E a gente nem não sabe se esse benefício... o quanto isso vai ser importante ainda na prática clínica. Talvez com a avaliação desses estudos em 10 anos, 20 anos, a gente diga, nossa, excelente. Então, ainda tem que ser prudente, tem que ter calma, cautela, mas é um início. A gente falou sobre pessoas muito graves, assim, né? A doença evolui, a maior parte das doenças, assim, que a gente chama de demência, evoluem e as pessoas ficam um pouco assustadas, assim, de ver o que vai acontecer lá no final, né? Do que pode acontecer. Isso é um dos grandes medos, assim. Mas a doença, no início, ela não é assim. Não, sem dúvida. As coisas são progressivas e as dificuldades vão surgindo aos poucos. E o que garante para a pessoa muitos anos. Cada pessoa tem uma evolução, assim, algumas mais rápidas, outras mais devagar, dependendo do tipo de doença que ela tem. Mas, assim, garante para as pessoas muitos anos bem vividos, assim, né? Tem muitas pessoas que podem manter a sua vida normal, podem dirigir, podem viver sozinhos. E à medida que as coisas vão aparecendo, as dificuldades, daqui a pouco começa a ter alguma dificuldade de tomar medicação, e aí que entra o tratamento. Assim, o tratamento é poder ajudar essa pessoa nas dificuldades que aparecem. A gente não pode entender assim, que é uma doença que tem uma doença e já vai passar por uma fase super grave, assim, que vai precisar de cuidador e tudo. São anos de evolução, assim, né? Anos mesmo, assim, mesmo. A gente está falando 10, 20 anos de evolução, né? De dias bem vividos, assim, exatamente. né?
existe muita discussão, assim, né? Algumas pessoas tentam reinterpretar essa coisa, assim, né? Porque parece tudo muito, muito ruim, assim, né? Muitas coisas que tu perde. E a vida é um pouco perder, assim, né? Quando a gente envelhece, é um pouco o equilíbrio entre o amadurecimento e as perdas, assim, né? E quando a gente envelhece, a gente perde muita coisa, mas também tem uma certa sabedoria, uma certa calma que a gente pode ter acumulado com a sabedoria. Então, assim, muitas pessoas tentam reinterpretar, assim, que talvez... tentando ver de uma outra forma, assim, né? Que a doença ela pode trazer anos de paz e serenidade para a pessoa, assim, né? Pode acalmar algumas características que talvez tenham sido difíceis ao longo da vida. Eu já li coisas, assim, que tentam entender essa doença de uma outra forma, assim, né? E não só sobre a ótica de que não, muitas coisas horríveis podem acontecer. Então, eu acho que isso é importante de dizer, assim, né? Com certeza. Porque isso faz parte da vida das pessoas. E eu acho que quem ouve assim deve entender assim que existem perdas, mas que essas perdas elas são progressivas, às vezes são bastante lentas e que existe uma forma de ter uma boa vida apesar das dificuldades, sabe? E quando a gente tem 70, 80, 90 anos, às vezes o tempo que sobra não é muito, assim, mas a gente olha para trás e a gente tem um patrimônio enorme de diversas coisas que a gente construiu, a gente tem uma família, a gente tem do que se orgulhar, a gente tem um trabalho que talvez foi bem sucedido. Então, esse é o teu patrimônio, assim, né? Pode ser que tu tenha perdido algumas coisas, mas tem muito patrimônio ainda, muito tempo que tu pode aproveitar isso que tu tem, a tua família, né? Então, às vezes, a visão é essa, assim, né? E mesmo, eu digo assim, né? Mesmo nas fases mais moderadas, tu ter um momento com a família é de certa forma, lúdico e prazeroso. A gente faz... Muitos pacientes, eles vão assim, vou pra praia. Uhum. E é aquele momento, os pacientes ficam tranquilos. Às vezes, música que a gente falou antes, né? Tu canta uma música, eles lembram, cantam juntos. Então, de novo, a doença... Porque até então a gente diagnosticava a doença de Alzheimer quando a gente já tinha um deterioro cognitivo, a gente já tinha uma alteração cognitiva que impactava no meu dia a dia. Ou seja, eu não consigo mais fazer as coisas que eu conseguia fazer antes. Então, eu não consigo, eu esqueço as contas, eu esqueço os remédios, eu me atrapalho. Hoje não. Hoje a gente pode diagnosticar a doença de Alzheimer muito antes. E esses pacientes... De novo, eles têm uma evolução muito longa pela frente. E eu acho que, inclusive, a liberação do remédio é isso. Bom, se esses pacientes têm uma longa vida pela frente, a gente tem como intervir muito antes. Como atrasar, né? A gente tem como atrasar. Então, de novo, eu acho que hoje a gente tem uma oportunidade, assim, que a gente tá olhando, assim, daqui a alguns anos, que seja daqui 3, que seja daqui 1, eu não sei. Mas talvez a gente veja avanços surreais e que mude tudo que a gente tá falando aqui. E espero que isso aconteça, porque, de novo, eu escrevi faz 3 anos e em 3 anos eu tive que mudar absolutamente tudo. E isso é muito legal. Mudou muito e isso é pro bem, para melhor, né? É possível uma pessoa viver até 100 anos sem ter demência? Sim, muitas super idosos, né? As pessoas que chegam em idades muito avançadas, com super funcionais, fazendo coisas incríveis, impressionantes, assim, né? Agora eu me lembro de que esses dias foi o idoso que conseguiu nadar mais, assim, né? Teve algum recorde, assim, de um super idoso. Então, tem toda uma linha de pesquisa em cima disso, assim, tem muitos grupos de pesquisa que tentam entender por que a pessoa chega numa idade tão avançada e não tem doença. Geralmente as pessoas não têm doença, elas são super lúcidas. E aí eles tentam entender o que acontece na vida dessa pessoa. Gabi, e tem uma coisa, assim, que muitos pacientes veem no seu exame de imagem ali, fazem uma ressonância, aí tá lá, alterações degenerativas, ou angiopatia amiloide, ou gliose, enfim, diversas alterações e ficam desesperados, assim. Mas a gente sabe que um exame de imagem é só um exame de imagem, né? O diagnóstico é 100% clínico. A gente pode ter alterações na ressonância que não vão se manifestar na clínica ou vice-versa. Então, tu tem o costume de pedir ressonância para os teus pacientes? Como que tu faz? Assim, para psiquiatras não existem exames que diagnosticam doenças psiquiátricas, né? É baseado na conversa mesmo, no contato entre as pessoas.
Então, se a pessoa tem uma doença emocional, não existem exames para isso, assim, né? O exame de imagem ele entra quando a pessoa tem problemas cognitivos e a gente quer investigar o problema cognitivo dele, assim, né? E aí entram todas essas alterações e a interpretação disso no contexto da pessoa, assim, né? O que ela tem de dificuldade, qual é a manifestação dela atual e o que isso pode impactar no desenvolvimento dessa doença que a gente está querendo diagnosticar. E, Gabi, deixa eu te perguntar uma coisa. Por exemplo, assim, né? Quando por exemplo, chegou um paciente, tá? Que é a coisa que eu mais vejo, né? Eles estão apáticos, realmente, né? O que tu costuma fazer? O que dá pra fazer? Porque eles perdem realmente o interesse pelas coisas. Às vezes eles ficam horas no celular ou horas na TV. E é difícil, né, de trabalhar com isso. Eu não sei bem o que tu geralmente indica, o que tu faz. Me conta um pouquinho. Assim, quando a pessoa está apática, eu acho que a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é se ela não tem uma depressão, assim, né? Porque a apatia é uma manifestação de depressão. Às vezes vem com uma tristeza junto, assim, né? A pessoa está apática, está triste, está sem motivação. Isso é uma depressão, assim. Então, essa diferenciação entre as duas coisas, né? Depois, claro, a gente tenta as medidas com medicação e sem medicação, assim, né? A sem medicação é sempre muito direcionado ao contexto da pessoa, assim, né? A condição de investimento, aonde reside também, né? De ter profissionais. Então, sem medicação, a gente tenta estímulos, assim, né? Coisas que a pessoa tinha o hábito de fazer, assim, né? É muito mais fácil engajar a pessoa num hábito dela. Então, por exemplo, se a pessoa gostava... Cuidar de abelhas. Cuidar de abelhas. É muito mais fácil ela se interessar por abelhas, né? E vai ser uma forma de motivar ela. E a gente tenta medicações também, né? Tu pode tentar um antidepressivo, tu pode tentar um estimulante. Às vezes tem alguns quadros que são difíceis de ter uma resposta, né? E o resultado vem tu tratando o resto, assim, né? O ambiente que ela está inserido, será que é um ambiente rico, estimulante? E às vezes é simplesmente porque a pessoa não tem estímulo, assim, né? Ela passa um dia sem a possibilidade que alguém leve ela para sair dali, com dificuldade de se locomover e de sair dali, né? E às vezes a pessoa que cuida dela também não conversa com ela. A gente assume que a pessoa não consegue conversar, assim, né? E às vezes quando a gente começa a conversar, a pessoa conversa, assim, né? Ou conversa sobre fatos específicos, assim, né? Fatos da vida anterior, lá, a memória antiga, ela fica mais preservada. Então, uma boa conversa funciona, assim, né? E claro que tem aqueles casos que não respondem, assim, né? Infelizmente a pessoa vai ter que conviver e viver com isso, né? E tem papel da estimulação transcraniana? Sabe que eu ia perguntar isso agora? Leu meu pensamento. Tem algum papel, assim, qual que é a funcionalidade dela, assim, nos pacientes idosos, tem? Sim, o que é a estimulação transcraniana? É um tratamento. Existe uma linha da psiquiatria que é a psiquiatria intervencionista, né? Então é eletroconvulsoterapia, são medicações injetáveis, que teriam efeitos mais rápidos, como a ketamina, né? E a estimulação magnética transcraniana entra aí como um dos tratamentos validados para tratar depressão, tá? E é um tratamento que funciona, que a gente diz que é intervencionista, né? Para idosos, existe uma limitação, uma questão bem técnica agora, por causa da atrofia cortical. Porque como é um estímulo magnético que vem no couro cabeludo, e o estímulo ele não vai muito longe, se a pessoa tem muita atrofia, tu não consegue estimular a parte do cérebro que tu precisa, sabe? Eu só vou explicar o que é atrofia cerebral, porque muitas vezes as pessoas não entendem. Eu gosto de usar uma metáfora da ameixa. A ameixa não seca, é bem gordinha, redondinha, né? É o cérebro cheio, enchendo aqui a caixa craniana. E aí, quando a gente pega a ameixa seca, aquela que a gente compra no supermercado, ela tá toda murchinha. Isso é a atrofia cerebral do idoso. É um cérebro que já está mais atrofiado mesmo. Ele tá mais... Isso é comum, às vezes, até com a idade, assim, né? A idade vai passando e o cérebro vai ficando menor. Às vezes, claro, quando a atrofia é muito pronunciada, dependendo da área, isso pode sugerir alguma causa de demência, né? Pode sugerir Alzheimer, pode sugerir as outras.
Mas assim, a estimulação magnética, ela é validada para depressão, assim, né? No adulto também. Como é que ela é, né? É uma máquina, tipo um computador que tem um braço e tem uma bobina que a gente chama que encosta no crânio da pessoa. E a gente emite estímulos eletromagnéticos com protocolos, assim, né? Dura alguns minutos ali, tem uns que duram 20 minutos, outros 3 minutos. E várias sessões fazem com que a pessoa funcione como antidepressiva, a pessoa vai melhorando a depressão, né? E isso é bem diferente da eletroconvulsoterapia, né, Gabi? Que acho que tem algumas sim, a pessoas eletroconvulsoterapia é super eficaz, é um dos tratamentos mais eficazes da medicina, que a gente induz a pessoa a ter uma convulsão ali, anestesiada, num ambiente controlado, tudo isso acaba ajudando bastante com doenças psiquiátricas diversas. E TMS indolor. Geralmente indolor, talvez uma dor local. Então, assim, existem estudos experimentais que mostram que a cognição melhora com TMS, né? Sim. Mas nada foi aprovado para ser usado numa demência, né? Sim, ainda está em estudo, né? Mas é legal, realmente. Tem... Começando aí os estudos, né, de talvez ter algum benefício. Mas, qual é o critério, assim, qual é a indicação, por exemplo, nos quadros depressivos? Inicialmente era pessoas que têm depressões difíceis de serem tratadas, assim, né, tem um critério lá, tem que ter usado tantos antidepressivos. Mas, assim, recentemente isso foi aprovado para depressões, assim. Inicialmente se dizia, precisa ter um antidepressivo junto. Hoje em dia já não precisa mais, assim, né, já está validado para tu usar sem. E funciona, assim, né? Os estudos mostram que funciona e é um tratamento válido para aquelas pessoas que têm muito efeito colateral com medicação. Que para idoso, se não tivesse essa limitação técnica, seria excelente, né? Nem todos os idosos têm essa limitação técnica, né? Alguns não têm. Então, eu acho que faltam mais estudos com idosos, assim, tem alguma coisa sendo feita, mas faltam mais para se validar, assim, completamente. Mas pode ser usado, né? Pode ser usado em todas as idades. E uma dúvida, fiquei pensando, a psicoterapia é eficiente para idosos, enfim, pessoas, pacientes que já têm um problema cognitivo mais avançado? Ajuda? Acho que ajuda. É uma psicoterapia diferente, assim, né? O que acontece? Já está validado, assim, existem alguns tipos de psicoterapia, por exemplo, psicoterapia de reminiscência, que tu faz um trabalho de poder trazer à tona a vida da pessoa, as lembranças, as coisas que estão no passado, assim, né? Já que a memória atual não funciona tão bem, voltamos para o passado, isso ajuda. E a psicoterapia é super indicada, assim, né? É super benéfica para ajudar a tratar diversos problemas de saúde mental, de depressão, ansiedade. E antigamente talvez se dizia que tem uma idade limite. Hoje em dia não tem mais idade limite, né? A idade limite é o interesse da pessoa de poder ir lá e conversar com alguém num ambiente seguro e poder contar as suas experiências, as suas angústias, né? A psicoterapia serve para isso, assim. É claro que no idoso ela é diferente do adulto, assim, né? Ela é uma psicoterapia talvez mais breve, ela não tem uma frequência super alta de várias vezes, assim, por semana. E ela é uma psicoterapia que tem que trabalhar as limitações, assim, as limitações sensoriais de audição, de locomoção para o consultório do médico, tudo isso acaba ajudando a organizar a vida. Ajuda, mas isso acaba sendo uma limitação, assim, ao desenvolvimento da psicoterapia, sabe? Então ela tem que ser adaptada. Mas a minha experiência é que os idosos super se beneficiam, assim. Tem paciente com 95 anos fazendo psicoterapia. Legal. Isso é o máximo, né? Isso é o máximo. E talvez também deve ter alguma... Porque se tem restrição de movimento, às vezes também não tem um conhecimento muito abrangente de tecnologia, talvez seja ruim de também fazer telemedicina, né? Mas tem, né? Mas que hoje, não, às vezes o idoso não sabe, mas o familiar vai lá, coloca a câmerazinha na frente dele. Eu sei que a minha avó, por exemplo, a gente fez isso. A gente pega... Claro, ela sabe mexer, né? Mas assim, a gente também foi lá e colocou na frente dela, ficou mais fácil. Sim. Então, eu acho que tudo tem uma solução, né? A gente se organiza pro jeito que dá, né? Vamos pra neuroteca. Hoje minha neuroteca tá defasada, porque o Gabi é uma das pessoas que eu conheço que mais gosta de filmes. Então, toda vez que eu não sei algo, eu peço pra ele na véspera do episódio. Então, hoje eu deixei pra ti. O filme que mais chamou a atenção nos últimos tempos é O Meu Pai, né? Que é maravilhoso.
ganhou o Oscar, né? Só atores, Anthony Hopkins, só atores famosos, e que mostra um pouco essa minha realidade, que é tratar problemas do comportamento na demência. Então, ali mostra ele muito confuso, a memória prega peça nele, e ali começa a gerar sintomas de agitação, de mais agressividade, né? Então, ali é uma experiência sensorial dentro do que pode acontecer com uma pessoa que tem uma doença, assim, né? Tem o Pra Sempre Alice, que também é sobre quadro demencial, mas, de novo, eu acho que a gente já falou tantas vezes sobre vários filmes e livros sobre memória, eu acho que quem quiser fica lá no nossa segunda temporada. A segunda temporada a gente e já se inscreve no canal. Se inscreve no ativa canal. as notificações e nos ajuda para que o nosso trabalho seja mais ofertado dentro do YouTube. Exatamente. Do Spotify. Tem um episódio do House, que é um idoso com uma hidrocefalia de pressão normal, que, claro, é estilo House, né? Ele tá lá, ele não fala, ele tá em coma total. Aí vai alguém lá, aí faz uma trepanação, tira o líquido e ele acorda. Acorda, assim, totalmente pra vida, zerado. Assim, o que não tem nada a ver com a realidade, né? Porque a gente sabe que na hidrocefalia de pressão normal, os sintomas cognitivos podem melhorar alguma coisa, problemas mais atencionais, tem uma leve melhora, mas não é o que é mais marcado dentro da doença, né? Então, mas esse episódio é uma coisa bem cinematográfica, assim, e depois até, inclusive, esse homem morre porque tem uma outra doença nada a ver. Tipo, ele acorda, aí ele descobre que a esposa casou com outro, e, assim, coisa de House, né? Sim, coisa de House. Lembrei agora desse. Inclusive, a gente, daqui uns dias, não vai mais poder dar dica do House, porque as pessoas não vão saber o que é House. A gente tem tá noção? muito antiga. A gente tá... Mas é melhor não falar isso. House era um seriado lá dos anos 2000 e bolinha, que nós assistíamos na época da faculdade. Então tá, gente, Gabi, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. A conversa foi ótima. Muito obrigado pelo convite, fiquei feliz.